Irão aponta pelo menos 14 mortos após últimos ataques dos Estados Unidos. O regime de Teherão lançou ofensivas contra bases americanas no Kuwait, Bahrein e Qatar. A Comissão Europeia admite proibição total ou parcial da importação de bens produzidos nos colonatos israelitas. Andy Burnham está mais perto de se tornar primeiro-ministro do Reino Unido. O maior rival desistiu da corrida. Pelo menos 14 pessoas morreram e dezenas ficaram feridas após os últimos ataques dos Estados Unidos ao Irão. Segundo as autoridades iranianas, foram atingidas várias áreas, incluindo as proximidades da central nuclear de Bushehr. O Comando Central norte-americano justifica as investidas com a necessidade de impedir Teherão de ameaçar a liberdade de circulação no Estreito de Hormuz. Acrescenta que se tratou de uma resposta ao que chama a agressão injustificada do Irão contra a navegação comercial. A Guarda Revolucionária da República Islâmica diz ter retaliado contra bases e centros estratégicos dos Estados Unidos no Bahrein, Kuwait e Qatar. Esta organização militar do regime dos Ayatollahs anunciou ter visado infraestruturas essenciais nessas bases e alertou que realizará novos ataques caso os Estados Unidos continuem com as ofensivas. O Ministério dos Negócios Estrangeiros do Irão considera a escalada norte-americana um crime de guerra flagrante. Os últimos desenvolvimentos ameaçam reacender um conflito que já dura há meses, matou milhares de pessoas, desestabilizou o Médio Oriente e afetou gravemente o comércio global. A Comissão Europeia apresentou um documento que propõe a proibição total ou parcial das importações de bens produzidos em colonatos israelitas ilegais. Estão também incluídas opções adicionais para restringir ainda mais o comércio da União Europeia com os colonatos nos territórios palestinianos ocupados. Fontes diplomáticas revelaram à Euronews que a primeira opção exigiria que as empresas que importam bens dos colonatos solicitassem uma licença de exportação. No entanto, o documento adverte que tal sistema continua a poder ser contornado. A Comissão propôs igualmente a introdução de tarifas mais elevadas para tornar a importação de bens provenientes dos colonatos muito mais cara. O Executivo Comunitário reconhece ainda assim que também há formas de dar a volta a este mecanismo. No caso da importação total ou parcial, a terceira opção, os funcionários aduaneiros das autoridades nacionais identificariam os produtos dos colonatos nas fronteiras da União Europeia. Espera-se que os embaixadores do Bloco apresentem as primeiras observações numa reunião à porta fechada em Bruxelas, sexta-feira, antes de os chefes da diplomacia dos 27 se reunirem para novas discussões na segunda. O documento limita-se a delinear opções, não propostas concretas, e não está prevista qualquer decisão formal sobre esta matéria na semana que vem. O próximo Conselho de Negócios Estrangeiros está previsto apenas para outubro, o que para alguns Estados-membros irá atrasar ainda mais as medidas. Esta semana, os aliados da NATO reuniram-se em Ankara, na Turquia, na cimeira desta aliança militar mais aguardada dos últimos tempos. Depois de quase 2 anos de guerra na Ucrânia e quase 2 anos de presidência de Donald Trump, os países europeus vieram mostrar que estão empenhados na própria defesa. O assunto foi discutido no Fórum da Indústria de Defesa. Os países europeus anunciaram acordos no valor de 43 mil milhões de euros para a produção e aquisição de equipamento, como submarinos, sistemas Patriot de defesa antimíssil e munições. A prova de que a aliança está no caminho do grande objetivo: gastar 5% do PIB em defesa até 2035. Entre os anúncios, destaque para a decisão da NATO de escolher a Saab, uma empresa sueca, para fabricar aviões de vigilância. Estas aeronaves vão substituir o sistema aéreo de alerta e controle operado neste momento por aviões norte-americanos da Boeing. Mesmo assim, o domínio dos Estados Unidos na NATO está ainda longe de chegar ao fim. Nicolange, da consultora Rasmussen Global, diz que a europeização da Aliança Atlântica não é ainda uma realidade. Isto porque os principais recursos continuam a ser norte-americanos. Entre esses recursos estão as infraestruturas militares que ligam soldados de diferentes países, também códigos horários, sistemas de navegação, de guerra eletrónica aérea e de ataque de precisão a longa distância.
A Rússia impôs uma proibição às exportações de gasóleo para atenuar o impacto da crise de combustível que enfrenta. Uma situação causada pelos ataques ucranianos às infraestruturas energéticas do país. O anúncio foi feito pelo vice-primeiro-ministro russo. Alexander Novak afirmou que a medida permitirá aumentar o abastecimento interno durante o mês de julho. Kiev tem intensificado as investidas contra a indústria energética russa nos últimos meses. Estão a ser visadas em particular as instalações petrolíferas. A escassez de combustível já levou a um aumento acentuado dos preços em vários pontos da Rússia e nos territórios ocupados por Moscovo. As filas nos postos de abastecimento têm durado horas. Andy Burnham está a um passo de se tornar o novo primeiro-ministro do Reino Unido. O antigo presidente da Câmara de Manchester e recém-eleito deputado da Câmara dos Comuns, aqui na noite da eleição, ficou agora sem rivais na corrida para a liderança do Partido Trabalhista. Isto depois da desistência do potencial rival Al Carnes. Carnes disse à imprensa britânica que dá todo o apoio a Andy Burnham e apelou aos outros membros do Partido Trabalhista para fazerem o mesmo. Carnes também está na Câmara dos Comuns e fez parte do governo de Starmer, com a pasta das Forças Armadas. Justificou a desistência como uma forma de evitar uma longa corrida pela liderança do partido, que iria criar divisões entre os trabalhistas. Pede agora aos trabalhistas para se unirem à volta de Andy Burnham. Darren Jones era outro possível rival de Burnham, mas o secretário-chefe do ainda primeiro-ministro Keir Starmer nunca chegou a avançar. Na prática, termina aqui esta corrida. Andy Burnham tem agora o caminho livre para Downing Street e para se tornar o 7º primeiro-ministro britânico numa década. De acordo com dados do Copernicus, o sistema de monitorização climática da União Europeia, a Europa Ocidental registrou este ano o mês de junho mais quente de sempre. Este relatório surge numa altura em que uma nova onda de calor atinge a Europa esta semana. Prevê-se que as temperaturas acima de 30 graus se mantenham até à próxima semana na Europa Ocidental, enquanto o sul do continente enfrenta incêndios florestais e temperaturas recorde acima dos 40 graus. A temperatura média na Europa Ocidental atingiu os 20,74 graus em junho, mais 3 graus acima da média das últimas 3 décadas, indicou o Copernicus. A Europa é o continente do mundo que está a aquecer mais rápido, uma vez que as alterações climáticas induzidas pelo ser humano estão a dar origem a ondas de calor mais frequentes e intensas no continente. Os cientistas afirmam que a Europa necessita de planos de adaptação para fazer face às alterações climáticas, incluindo a renovação de edifícios mais antigos, de modo a torná-los mais resistentes ao calor, bem como a adoção o mais rapidamente possível de emissões líquidas nulas decorrentes da queima de combustíveis fósseis. Morreu Bonnie Tyler, estrela da música pop-rock dos anos 80, voz de Total Eclipse of the Heart. Tyler morreu no Algarve, onde tinha casa e vivia parte do ano. Em março, foi entrada no Hospital de Faro com dores e foi submetida a uma cirurgia nos intestinos. Nunca mais saiu do hospital. Seguiram-se complicações, chegou mesmo a ser colocada em coma induzido. Na altura da morte, estava nos cuidados intensivos. Bonnie Tyler nasceu no país de Gales e teve o primeiro grande sucesso no fim dos anos 70 com It's a Heartache. Mas foi nos anos 80 que se tornou uma verdadeira diva com canções como Total Eclipse of the Heart e Holding Out for a Hero. Vendeu milhões de cópias. Mas Bonnie Tyler nunca abandonou os palcos. Em 2013 representou o Reino Unido na Eurovisão, em 2021 lançou um disco e chegou a ter uma digressão marcada para este verão. O fim de uma vida e de uma carreira aos 75 anos. Julie já caminha numa liberdade controlada e até tomou o seu primeiro banho de lama. Esta elefanta é a primeira habitante do santuário para elefantes Pangea, localizado entre Vila Viçosa e o Alandroal, no distrito de Évora. É também o último elefante de circo em Portugal. Julie isn't just Pangea's first elephant, but she's also the last circus elephant in Portugal, and in fact the last wild animal in any circus, and that's enormous. It just shows how important it is to marry legislation with sanctuary as well, because you've got to have a solution, you've got to have a place to send these animals.
Com 400 hectares de terreno e capacidade para 30 animais, o local apresenta-se como o primeiro santuário de elefantes em grande escala da Europa e uma solução solidária para jardins zoológicos, circos e outras instituições europeias que procuram um lar para toda a vida para elefantes necessitados. Depois de implementada a proibição da presença de animais selvagens nos circos em Portugal, Julie permanecia aos cuidados do proprietário, o Circo Vittor Hugo Cardinali, até arranjar um local apropriado para morar. A chegada desta fêmea acontece depois de um acordo voluntário entre o circo e a organização. Ultimately, there hasn't been any solution for any zoos, circuses or governments who are looking for a place to send elephants in need. And basically that's what we're providing. We're here to work together with those elephant holding facilities and governments to help give elephants a new life. So our experience with Victor Hugo Cardinali has just been incredibly positive. I think as soon as we came to that agreement, we were both just so focused on Julie's welfare and trying to get the best outcome for her. So I just think it's a really good foundation to set to show this is how we're going to work going forward. Por enquanto, Julie é a única habitante do santuário que ainda não abriu ao público. É esperado que em breve chegue Cariba, outra elefanta africana, também capturada na natureza e com cerca de 40 anos, que vive atualmente sozinha num zoo na Bélgica. A Pangea, fundação do Reino Unido, que inaugurou o santuário com fundos provenientes de várias organizações, também está em negociações com outras instituições sobre elefantes em situações semelhantes.